Olá, sejam bem-vindos ao nosso módulo de psicopatologia. É bastante importante que a gente comece conversando sobre esse termo, psicopatologia. Se a gente pegar a origem etimológica do termo, a gente sabe que a gente está falando sobre patologias, ou seja, doenças da psique. O que pode parecer muito trivial, muito óbvio, né? No entanto, no nosso tempo, a gente vê que cada vez mais os psiquiatras e os psicólogos não dominam as técnicas da psicopatologia. E dá para entender muito bem por que isso acontece. O psiquiatra pensa, para que eu quero saber exatamente a diferença entre uma pseudo-alucinação, entre uma alucinose, entre uma alucinação primária e uma alucinação secundária, se no final das contas eu vou dar o mesmo remédio para todos eles? Eu vou ter que dar um antipsicótico no final das contas. Então, para que diabos eu preciso saber com clareza, com minúcia, cada uma dessas manifestações no sujeito que eu estou observando no consultório, no sujeito que entra para mim numa emergência médica, numa emergência psiquiátrica? De algum modo, a farmacologia acabou aplainando a visão do psiquiatra diante desses fenômenos que a psicopatologia tenta descrever. Se por um lado a gente consegue entender o motivo pelo qual a psicopatologia foi perdendo prestígio no último século, por outro lado, a gente também percebe que, sem as ferramentas da psicopatologia, fica muito difícil, para não dizer impossível, entender as manifestações patológicas da psique. E aqui você vai ter que tomar uma decisão. Você vai querer ser aquele médico ou aquele clínico que olha para o fenômeno humano, que olha para o fenômeno patológico da psique humana e não se preocupa em distinguir as nuances, os traços, as características desse fenômeno. E sem se preocupar em distinguir, você simplesmente se torna um especialista bastante limitado diante da doença. Ou você vai ser do outro time, o time que eu me elegi, me convoquei logo no iniciozinho da minha formação. Olhei para aqueles livros de psicopatologia, olhei para aqueles professores, para os grandes mestres da psicopatologia e entendi que ali, neles, havia uma tentativa, e você vai entender por que eu estou dizendo tentativa, uma tentativa de entender o fenômeno humano com mais precisão, sobretudo o fenômeno da doença psíquica com mais precisão. Sem nenhum tipo de romantismo, eu percebi aquilo que aqueles mesmos colegas perceberam, que olha, no final das contas, dependendo do tipo de medicina que eu exerça, se torna absolutamente desnecessário conhecer psicopatologia em profundidade. Então, se eu decidisse ser simplesmente um prescritor de fármacos, realmente a psicopatologia ela se torna, de algum modo, até desnecessária. Ou o domínio profundo da psicopatologia se torna desnecessário. Mas a gente também percebe que, com alguma experiência ambulatorial, com alguma experiência clínica, com experiência de hospício, a gente percebe que a farmacologia não dá conta de resolver grande parte das doenças psíquicas. Talvez seja essa a sua experiência também. É óbvio que chega um paciente maniforme, um paciente surto maníaco. Entra no seu consultório com uma peruca extravagante, com adereços, com pulseiras e falando sem parar e fazendo aquele, começando a falar sobre a realidade de um modo que você olha e fala, mas não é bem assim, será que essa pessoa está tão rica assim mesmo? Será que essa pessoa, ela realmente tem todos esses namorados e todas essas namoradas? Olha, não sei, tá esquisito, alguma coisa tá estranha. A gente sabe que, claro, se eu der um remédio ali, se eu dou um antipsicótico, se eu dou um estabilizador de humor, é evidente que daqui 2 semanas ela tá, um pouco melhor. Mas, também pode acontecer que, como um caso real, concreto meu, pode acontecer que, sem uma grande investigação da psicopatologia, um paciente tenha recebido o diagnóstico de esquizofrenia. Isso era um paciente meu real. Tinha recebido um diagnóstico de esquizofrenia, tinha inclusive sido afastado, porque tinha recebido esse diagnóstico, afastado do seu trabalho, estava recebendo já auxílio do governo, porque tinha recebido o diagnóstico de esquizofrenia, e vinha sendo tratado como esquizofrênico há muitos anos. Ocorre que esse paciente, sendo tratado como esquizofrênico, era internado várias vezes ao ano. Várias vezes ao ano, esse paciente ficava internado numa clínica psiquiátrica. E ele chegou para mim, olhei para ele
e resolvi fazer uma investigação psicopatológica profunda, acadêmica, por assim dizer. Como aquela que ensinaram pra gente lá nos primeiros semestres, nos primeiros meses da residência médica, né? Vamos fazer aqui o serviço completo. Vamos olhar para esse paciente, né? E vamos descrever ali todas as notas psicopatológicas com precisão, com minúcia, quase com uma certa obsessão. E o fato é que, diante daquele inventário, diante daquela súmula psicopatológica, eu questionei o diagnóstico que ele vinha recebendo dos meus outros colegas, dos meus professores, inclusive. Eu falei, esse paciente aqui, olha, pelo que eu estou vendo aqui na súmula psicopatológica, que eu vou ensinar vocês, disso que se trata esse módulo, eu vou ensinar vocês a entender e a aprender a fazer uma súmula precisa, consistente. Bem, diante daquela súmula psicopatológica, eu falei, olha, eu acho que esse paciente ele não tem esquizofrenia. Ele não é esquizofrênico. A impressão que ele me causa é realmente, né, de uma esquizofrenia. Né? Depois a gente pode até falar de uma outra ferramenta que é o Precox Feeling de Mink. Né? Bem, realmente, aquilo que ele me causa nos primeiros 3 segundos parece uma esquizofrenia, mas o que eu estou vendo aqui na súmula, é um transtorno obsessivo compulsivo. Pasmem. Parece muito distinto, né? Eu falei, olha, então, como assim? Esquizofrenia e transtorno obsessivo compulsivo? É que algumas doenças psiquiátricas muito graves, elas confundem a gente mesmo. Pode parecer uma coisa, pode parecer outra. Dependendo, né? Se a gente não tem a ferramenta adequada para chegar no fenômeno, observar os fenômenos, aprender a costurá-los, de onde eles vêm, onde eles estão articulados, a gente pode acabar se confundindo mesmo no diagnóstico. E você concorda comigo que tanto do ponto de vista da psicodinâmica, quanto do ponto de vista farmacológico, o tratamento de uma esquizofrenia é distinto do tratamento de um transtorno obsessivo compulsivo, concorda? Com alguma audácia, porque para suspender o diagnóstico eu precisaria ir contra o que meus professores estavam falando já há alguns anos, falar, não, esse paciente é esquizofrênico. Ele inclusive recebeu um laudo que o aposentou, né, de esquizofrenia. Mas eu olhava para ele e falava, olha, ele está sendo bem tratado como esquizofrênico, ele está perfeitamente tratado, está tomando as medicações adequadas para a esquizofrenia, mas ele está sendo internado 6 vezes por ano, meu Deus do céu. Tomando eletrochoque, fazendo eletroconvulsoterapia. Completamente disfuncional, com uma ansiedade ainda, né, profunda. Falei, tem alguma coisa esquisita aqui, concorda? Falei, olha, bati o martelo. Vamos começar a tratá-lo como toque. Adicionei, porque óbvio que isso é uma outra coisa também da experiência médica, eu não tirei os remédios dele, né? Que eu não sou bobo nem nada. Não tirei os remédios que ele estava sendo tratado como esquizofrenia, mas acrescentei ali outras drogas para toque, para tratar toque. Né? E pouco a pouco, esse paciente foi apresentando melhoras. Os pensamentos que pareciam alucinações auditivas, né? As alucinações auditivas, começaram a aparecer pensamentos obsessivos que foram diminuindo de intensidade. Né? Então aquela pressão que ele tinha, né? Que como ele relatava como se ouvisse vozes, eu falei, mas não era bem isso. Não era bem uma alucinação primária, parecia mais uma pseudo-alucinação. Eu falei, olha, pseudo-alucinação, dependendo da intensidade, pode não ser bem pseudo-alucinação. É isso que eu vou ensinar você a fazer aqui nesse módulo. Aprender a distinguir com filigrana, com minúcia, esses fenômenos que aparecem, tanto do paciente completamente doente do ponto de vista psíquico, ou seja, aquele paciente esquizofrênico, quanto, sobretudo, do paciente que, bem, ele não tem uma doença psiquiátrica. Ele não é esquizofrênico, ele não é bipolar, mas ele tem alguma disfunção na sua psicodinâmica. Bem, só para você não ficar ansioso também, né? Esse paciente, bem, começou a ser medicado como toque, como paciente que tinha toque, transtorno obsessivo compulsivo, e desde o dia, posso inclusive falar a data para você, desde o dia 27 de novembro de 2013, porque ficou gravado na minha cabeça, esse paciente nunca mais foi internado. Né? Porque foi bem medicado. Por que foi bem medicado? Porque ele recebeu um diagnóstico mais adequado. Um diagnóstico mais adequado por quê? Porque eu olhei para a súmula psicopatológica direito. Ok? Então, o que é a súmula psicopatológica, que é o assunto de todo esse nosso módulo aqui? A súmula psicopatológica é a ferramenta sem a qual não se pode olhar para uma pessoa
e dar um diagnóstico. Dar um diagnóstico psiquiátrico ou entender a sua psicodinâmica. Para, inclusive, prescrever e iniciar um tratamento num consultório de psicologia. Sem, por exemplo, sem você saber fazer a súmula psicopatológica, você não consegue abordar, por exemplo, transtornos alimentares. Da onde vem a compulsão alimentar? Por que esse paciente ele não consegue se manter numa dieta, por exemplo? Por que esse paciente ele não consegue, por exemplo, diante de um bom propósito, se manter fiel a esse propósito? Seja um propósito profissional, familiar, espiritual, social, enfim. Por que esse paciente, ou essa pessoa que entra no teu consultório, ela é muito preocupada com tudo. Está sempre preocupada. Mas olha só, Luana, você não está vendo que o seu sobrinho, o filho da sua irmã, ele também vai no parquinho, né? Igual o seu filho. E está tudo bem. Por que você está mais preocupada que a sua irmã, de tal modo que você aprisiona o seu filho numa bolha e não deixa ele se desenvolver? Essas são as questões triviais do nosso dia a dia, no consultório, não são? As preocupações cotidianas, as preocupações fantasiosas, as preocupações com pé na realidade, as preocupações são muito distantes da realidade, a dificuldade de se manter numa atividade profissional, familiar, espiritual, aqueles vazios no peito que as pessoas relatam, às vezes, sem nenhuma precisão, né? Isso é uma vida sem sentido, Ítalo. Né? Isso quando conseguem elaborar esse tipo de coisa. Muitas vezes nem isso conseguem elaborar. Muitas vezes, assim, ó, é uma tristeza difusa. É ou não é assim? São pensamentos desconexos. São essas as queixas que chegam para a gente no consultório e a gente pode, como terapeuta, seja um terapeuta, bem, um psicólogo, ou seja um psiquiatra, ou outro tipo de terapeuta, um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta muitas vezes, um educador físico, a gente pode miseravelmente embarcar nessas queixas difusas e não ajudar o paciente. Pelo contrário, acabar aprofundando esses pacientes na difusão da queixa, o que torna tudo um grande desconhecido, e ele encontra ali no máximo no consultório um, entre aspas, amigo que vai acompanhá-lo nessa imprecisão vital, que vai acompanhá-lo nessas trevas vitais, que vai acompanhar... Entende? Quer dizer, a coisa não se torna, muitas vezes, de fato, resolutiva. Porque o próprio profissional não consegue entender o que está acontecendo. É ou não é assim? Muitas vezes, o que o profissional conta é com o bom senso, na melhor das hipóteses. Ou com uma técnica mal compreendida na faculdade ou naquele curso de especialização. Não é assim? Olha, se eu te chegar e perguntar assim claramente para você, ó, vamos lá. Claramente, qual é a ferramenta da psicanálise? Deixa eu aprofundar um pouquinho. Qual é a visão de mundo da psicanálise? Qual é a visão de homem da psicanálise? A que pretende a psicanálise? Veja, se você não é um psicanalista, você não vai conseguir responder isso direito. Se você é um psicanalista, você também não vai conseguir responder isso direito. A gente sabe como está a formação hoje em dia, né? A gente sabe. A formação, ela é confusa. A formação, ela não dá conta de dar essas respostas. São respostas básicas. Básicas de qualquer atividade profissional. É ou não é assim? Então, o que a gente vai fazer aqui, nesse módulo e em todo o curso da nossa formação? Eu vou posicionar vocês diante dessas perguntas fundamentais de qualquer prática e a gente vai oferecer, eu vou oferecer para vocês as ferramentas mesmo, concretas, para que você possa olhar para um homem e saber assim, ó, o que é o homem e o que é a mulher. O que é o homem e o que é a mulher? Depois, o que é o homem e o que é a mulher disfuncional, doente? E quais as ferramentas que eu tenho para, com precisão e não com achismo, nem com aquele bom senso que eu falava, chegar a esse diagnóstico. Esse que a gente pretende aqui. Você consegue perceber que isso te dá um upgrade, né? Isso te capacita. Meu Deus do céu, isso no fundo é a ferramenta da psicologia. A psicologia, ela não é a disciplina do bom senso. A psicologia, ela não é a disciplina do bate-papo. A psicologia não é a disciplina de tem um cara legal do outro lado que me entende. É claro que você também já me ouviu falar algumas vezes, o que trata no processo terapêutico é a personalidade do terapeuta. Tá certo. Mas
O terapeuta é um profissional. E o profissional tem suas responsabilidades. E se o profissional não conhece mesmo as ferramentas da sua arte, desculpa falar e desculpa já começar a nossa formação assim, ele é um picareta. Não é? Não é isso? Você procura, imagina só que você vai montar uma festa na sua casa e você vai contratar um buffet para fazer o buffet da festa infantil para os seus filhinhos. E aí chega lá, né? O dono do buffet é um cara super boa praça, bacana, porra, disponível, né? Atencioso, mas não sabe fazer comida. Olha, você concorda? Bem, você contratou um picareta, o cara é legal, o cara é boa praça, mas ele não sabe fazer comida. Não adianta. Né? Por outro lado, você contrata uma pessoa que sabe fazer comida, mas o cara é confuso, complicado, é mal-humorado, trata mal as criancinhas, né? Dá tapa nos teus filhos, fala, pô, não adianta o cara saber fazer comida, você concorda? Então, assim, um bom profissional ele tem que articular sempre uma formação, né? Uma apresentação moral, por assim dizer, uma apresentação da convivência boa, por assim dizer, e, obviamente, o conhecimento técnico profundo. Nessa formação, a minha pretensão ela é audaz. Eu quero te dar as duas coisas. Né? Eu quero, de fato, ao mesmo tempo que eu vou te oferecendo técnicas e ferramentas de conhecimento sólido, formal, ao mesmo tempo eu quero que você vá implementando essas coisas na tua própria vivência. Para que a sua personalidade ela também vá amadurecendo pouco a pouco. Então a minha pretensão ela é dupla e audaz justamente por isso. Porque você precisa de técnica, precisa de ferramenta. E uma das ferramentas também é a sua personalidade bem formada, madura. Eu preciso das duas coisas. Senão a gente não vai conseguir formar mesmo uma nova geração de terapeutas. E a gente precisa disso. A gente olha pela janela e vê o sofrimento das pessoas. A gente olha pela janela e vê o vazio no peito das pessoas. A gente olha pela janela e vê essas vidas meio despedaçadas. A gente vai vendo essas vidas meio fracas, fragmentadas, precisando de ajuda. E a gente precisa, de fato, do outro lado da porta, ter pessoas sólidas e maduras que possam ser como que portos seguros. Um chão estável, diante do qual essas vidas possam se desenvolver e possam zarpar em paz e possam ter um referencial. Então, a gente precisa ter um comprometimento real, genuíno, verdadeiro, biográfico, por assim dizer, enquanto terapeuta. A gente não basta a gente ser curiosos da técnica, curiosos, né? Da formação, por um lado, ou simplesmente aquelas pessoas comprometidas, né? com a vida moral, sei lá, comprometidas com, sei lá, com a formação humana, convivência. Não, as duas coisas. As duas coisas. Não basta boa vontade e não basta conhecimento, né? Boa vontade de convívio, etc, etc, etc. Ou só, né? Um diletantismo ou um interesse, né? Um desejo, por assim dizer, de conhecimento técnico. Bem, se você tem só vontade de ser uma pessoa moral, uma pessoa boa, bem, você não pode ser terapeuta, você vai ser outra coisa, você vai ser, sei lá, né, um missionário, um sacerdote, você vai fazer outra coisa. Se você tem só desejo de conhecimento técnico, acadêmico, bem, você vai ser um acadêmico, vai escrever livro, vai publicar, fazer publicação científica, etc, etc. O terapeuta, ele é a pessoa que tem que articular essas duas coisas dentro de si. Por isso, volto a repetir, para a gente já entrar aqui na introdução à psicopatologia. Por isso, o terapeuta ele precisa ter essa visão articulada, sempre presente. O terapeuta ele segue sendo um terapeuta, entenda isso. Se você não quer essa vida, você tem que fazer outra coisa. Outra coisa. O terapeuta ele segue sendo um terapeuta quando ele vai para casa, quando ele vai para o final de semana, com a sua família, quando ele está de férias. Não significa que ele precise ficar no celular resolvendo o problema dos seus pacientes, não significa que ele precise... Né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas a visão de mundo, o olhar, o comprometimento do terapeuta, ele continua, mesmo depois que ele sai da sua sala no consultório. Mesmo depois que ele fecha o seu laptop, você estiver fazendo um teleatendimento. O terapeuta ele segue sendo terapeuta 24 horas por dia. Do contrário, ele não pode exercer essa função. Entenda isso. Isso é uma coisa que você tem que saber. Se você quer aquela vida assim, não, eu trabalho 4 horas por dia e depois eu vou fazer outra coisa. Você precisa fazer outra coisa da vida. Você tem que ter outro trabalho. Esse nosso trabalho, ele é semi-sacerdotal, no sentido de que estamos 24 horas por dia disponíveis. Volto a falar, não é disponibilidade
atender demandas infinitas. Não, isso aí é uma coisa que a maturidade vai dando pra gente, né, o caminho pra gente entender como a gente faz isso. Mas é uma disponibilidade de alma e de olho, de percepção. A todo instante o nosso olho, ele está atento para a realidade. Toda hora. Entenda por quê. E aqui a gente já começa na técnica da psicopatologia. Porque ou o nosso universo interior, eu já defino o que é, ou o nosso universo interior, ele é amplo. Ele é cheio de referências. Ele tem conexões intrínsecas, conexões lá dentro que eu consigo estabelecer. Ou eu vou estar sempre aquém. Abaixo das questões postas pelos meus pacientes. Então, em primeiro lugar, a terapia, a prática terapêutica, ela não é uma atividade de pessoas imaturas, no sentido de que não tem experiência de vida. Ítalo, é necessário idade para ter experiência de vida? Olha, depende. Você pode estar diante de uma pessoa de 80 anos desatenta. O tempo todo desatenta. 80 anos desatentos. 80 anos mal vividos no sentido da atenção, por assim dizer. Essa pessoa tem um universo interior muito pequeno. Não é porque ela é um ancião, porque ele é um ancião, que essa pessoa é experiente. Você concorda? Eu posso estar diante de uma pessoa de 30 anos que viveu os seus últimos anos, né, sua última década, 100% atento. Atento às relações familiares, atento aos filmes que assiste, atento às paisagens naturais que observa, atento aos movimentos da sua alma durante o culto, durante a missa, na sinagoga, ou na sua busca nihilista pelo nada, enfim. Você percebe que o mundo interior, o universo interior, ele é fundamental, ele é necessário. O universo interior que você consiga tocar. E aqui eu queria que você já fizesse o primeiro exercício para você perceber do que se trata a psicopatologia. Eu queria que você, se possível, olhasse bem para esse objeto material que está na sua frente, que é o celular ou o computador, ou a televisão. Você está me vendo provavelmente por uma dessas três ferramentas, né? Ou você está com o celularzinho na sua mão me vendo, ou você está com o computador, ou você está com a televisão, vendo a televisão, né? Não consigo imaginar agora uma outra forma de você estar me visualizando. Né? Uma tela, de repente uma projeção no auditório, sei lá. Mas aí é muita loucura, provavelmente não. Né? Então, olha para o seu celular. Eu vou tomar o celular como exemplo, beleza? Você que está me vendo pelo computador ou você está me vendo pela televisão, eu estou falando da mesma coisa, ok? Então olha para o seu celular atentamente. Agora, eu vou te dar 3 segundos para você fazer isso. Tá? Agora, eu vou pedir para que você feche o olho, ok? Ouça só a minha voz. E busque esse celular em algum canto. Tá? Alguns, pode abrir o olho. Alguns vão encontrar a imagem desse celular. Não é isso? Outros vão ter uma dificuldade absurda de conseguir encontrar os contornos desse mesmo celular e eu não lembro bem se a quina dele era abaulada ou ela era mais reta e eu não lembro exatamente os botõezinhos, eu não sei. Mas vai conseguir encontrar, não é? Localiza, pelo menos, o celular em algum canto. Não é assim? Então perceba o seguinte, olha, diante desse exercício simples, eu revelei algo que está oculto nos manuais de psicopatologia. E olha que eu conheço muitos manuais de psicopatologia. Os autores de psicopatologia, eles não fazem uma distinção que, a meu ver, ela é fundamental para a gente poder entender psicopatologia. E aqui já está uma primeira contribuição original nessa disciplina. Quando você abre um manual de psicopatologia, qualquer um pode perceber. As notas psicopatológicas, que eu já digo quais são, atenção, atitude, etc, etc, elas estão dispostas no índice, em regra, em ordem alfabética. O que é muito curioso. Muito curioso.
Então, atenção, atitude, consciência e por aí vai. Assim, consciência, coordenação. Essa é a primeira diferença entre a minha prática na psicopatologia e o que eu vou ensinar para você e a prática dos manuais tradicionais em psicopatologia. Preste atenção, eu não vou mudar nenhum conceito a princípio. Primeiro ponto, eu vou agrupá-los de um modo que faça sentido. Isso já é tudo em psicopatologia. Entenda que quando você fechou os olhos, né, após ter visto um celular, o que você fez? Preste atenção aqui, ó. Então aqui é você observando, seu olho, observando um celular. Tá? Aqui você tem um celular. Beleza? Aqui é o celular que você busca dentro de algum lugar quando você tenta, né? Quando você está de olhos fechados, eu falo, né? Cadê o celular? Pá. Então a primeira coisa que eu quero que você preste atenção é o seguinte, olha, quando você está diante de um paciente, quando você está diante de um paciente, esse paciente ele tem, olha aqui, vamos comigo, depois a gente vai definindo e aprofundando essas coisas. Quando você está diante de um paciente, esse paciente ele tem, olha aqui, ó, fenômenos que são corporais. Você tem um corpo, ok? E ele tem fenômenos que são interiores. Ok? Não é assim? Você está diante de um paciente, não é assim, ó, esse paciente ele está se mostrando com o seu corpo. Mas, como você acabou de experimentar agora, você não é só seu corpo. Corpo físico, né? Você é mais uma coisa. Você é mais uma coisa. Você tem uma outra coisa. Você tem como que um espelho. Um espelho da corporeidade em um outro lugar. Não entre ainda, né, naquela linguagem, naquela rota cientificista. Diz, eu tenho um cérebro. Brincando, eu tenho um cérebro que registra, mas você não sabe o que é cérebro ainda. Calma. Né? A gente tem um corpo, né? Esse paciente ele tem um corpo, manifestações corporais, e ele tem como que um espelho em algum lugar, que você não precisa saber ainda onde é, algum lugar, que tem como que impressões sobre esse mesmo mundo material no qual ele está instalado. É ou não é assim? Agora ocorre o seguinte, você como clínico, você como terapeuta, você precisa ter alguma ferramenta que te possibilite visualizar esse corpo e entender e perceber o que é normal e o que são as alterações. E você precisa ter a mesma ferramenta para perceber nesse espelho interior o que é normal e se ele tem alguma alteração. Essa é a disciplina da psicopatologia. O que a psicopatologia faz? A psicopatologia ela te dá, através de uma técnica fenomenológica, as ferramentas para que a gente consiga visualizar de algum modo esses universos aqui. O universo interior e o universo do corpo. Agora, vamos lá. Mais uma distinção importante para a gente avançar aqui. Se você é uma pessoa atenta, você percebeu uma coisa. Bem, realmente, existe esse universo interior. Simplificadamente, só para a gente começar a nossa conversa, esse registro do celular, ele está em algum lugar. Não é? Você tem uma lembrança, sei lá, uma memória. Vou descrever isso aqui tudo ao longo da nossa disciplina. Tá? Você tem uma outra coisa que é o corpo, a manifestação material.
Agora, uma pessoa tenta perceber uma outra coisa. Tem um olho aqui. Tem um olho. Tem alguma coisa em você que está integrando esse mundo material, está puxando esse mundo material para dentro e depois pode acessar esse espelho. Tá? O que a psicopatologia faz? A psicopatologia, ela investiga como está a saúde desse seu componente, ou né, os fenômenos, a manifestação desse seu componente material do seu corpo. Perfeito? Ela tenta acessar, através dos fenômenos demonstrados, todo esse universo interior do sujeito e ela busca analisar a qualidade em você da integração do corpo no mundo interior e desse mundo interior agindo sobre o mundo material. Isso é o que a psicopatologia faz. Tá? Pelo menos essa é a tentativa dela. Ela pretende te dar ferramentas para que você consiga ter toda essa visualização aqui do teu paciente ou de uma pessoa qualquer. Tá? A psicopatologia, ela pode ser explicativa ou descritiva. Tá? Uma psicopatologia explicativa é uma psicopatologia que parte já de uma concepção teórica do que é o homem. Então, por exemplo, o homem é um conjunto de células organizadas, com impulsos nervosos e terminações nervosas, que responde sempre do mesmo modo ao estímulo externo. Assim os behavioristas veem o homem. Olha, mas é que existem outras correntes de psicologia que dizem que o homem é outra coisa. O homem é uma psique com seus arquétipos, que se movimenta arquetipicamente no mundo. Bem, essa é uma outra forma de ver o homem. Então, a psicopatologia explicativa, ela parte já de um conceito do que é o homem, a partir de um campo ou referencial teórico. A psicopatologia descritiva, ela não parte de referencial teórico a princípio nenhum, e está preocupada em observar essas coisas e descrever. Então, o primeiro ponto para você ser um sujeito que domina a psicopatologia, tem que ter isso aqui, tem que ter conhecimento disso aqui. O problema é que se você olhar nos livros, não existe essa diferenciação. Os manuais de psicopatologia, eles vertem todas as notas psicopatológicas em ordem alfabética, na melhor das hipóteses, em ordem alfabética, ou sem ordem. E não indicam esse princípio de organização. O que já torna difícil. A psicopatologia ela se torna assim, uma lista de coisas que você tem que decorar, que você precisa, né, descrever, e no final das contas não tem uma unidade. Você não pega a unidade ali na psicopatologia. A súmula psicopatológica ela se torna uma lista meio confusa, meio dispersa. Beleza? Na melhor das hipóteses. É assim que a coisa acontece. Então, o primeiro ponto tem essa distinção aqui. Ó. Essa distinção é importante. Essa distinção ternária. Corpo, mundo interior e algo em você que articula esses fenômenos materiais ou do corpo com essa coisa que é o mundo interior, depois que acessa esse mundo interior e faz você agir na realidade. Perfeito? Então, essa primeira organização ternária faz com que toda a súmula psicopatológica tenha um sentido. Perfeito? Depois, como a gente está pretendendo uma psicopatologia descritiva, ou seja, a gente precisa conseguir descrever as manifestações dos fenômenos, você vai precisar de uma certa fluência no seu idioma. Você vai precisar de uma capacidade descritiva, você concorda? Então deixa eu adiantar um pouco aqui, uma coisa que a gente vai falar já na próxima aula. Por exemplo, a gente vai falar de aparência. Olha, você pode ser uma pessoa que tenha poucos recursos linguísticos para descrever a aparência de alguém.
né? O que vai tornar a riqueza da sua súmula psicopatológica muito inferior à de alguém que, às vezes, mesmo sem ser um psiquiatra ou um psicólogo, consiga fazer uma descrição da aparência com muito mais qualidade, né? Então, de repente, você pega um Camilo Castelo Branco, grande autor de literatura, e pede para o Camilo Castelo Branco descrever os movimentos de uma pessoa que entra no seu gabinete. Ele vai descrever aquilo com uma riqueza absoluta, com grande precisão. Não é isso? Porque ele domina o idioma, ele domina a linguagem, ele sabe fazer uma descrição. Então existe uma necessidade, de algum modo, que eu vou oferecer para você aqui ao longo de toda a nossa formação, né? Lembrando que a nossa formação são essas aulas que você acessa aqui, que você tem aqui, e o nosso programa continuado, através dos estudos de caso reais, das sessões clínicas, né? Então eu vou te dando recursos cada vez mais para que você possa enriquecer o seu vocabulário, a sua capacidade descritiva. Eu vou te ensinar também a escrever um caso clínico, né? E aí lá, quando eu te ensinar a escrever um caso clínico, eu vou apontar algumas dicas, né? Alguns atalhos para que a sua descrição ela seja mais profunda, mais adequada, sei lá, mais clara, mais precisa. Ok? Então, para você fazer uma boa súmula psicopatológica, repito, visão disso aqui tudo. Depois, domínio da linguagem, domínio do idioma. E por último, como exercício já prático para você, observar isso aqui dentro de você. Se você não observa que em você existe essa operação ternária de corpo, mundo material, um espelho interior, cheio de impressões que eu absorvi a partir desse mundo material. Então, um filme que eu assisti no cinema na década de 90, uma série do Netflix que eu estou vendo agora, uma experiência que eu tive com uma mulher, uma experiência que eu tive no campo de futebol, coisas da matéria, a experiência que eu tive com um prato de comida, com o cheiro de um ambiente. Tudo isso que é material deixa uma referência em algum lugar em mim. E não adianta dizer que é no cérebro. Bem, a tua percepção não é que é no cérebro. Você concorda ou não? Estamos falando de fenômeno. A gente não está falando de descrição bioquímica, né? Se você fecha o olho e lembra, essa lembrança não vem no cérebro. Ela não vem no seu cérebro. Ela vem em você. Num espelho, numa nuvem, num sonho, numa fantasia. É ou não é assim? Então, assim, você precisa ter uma acuidade. Eu estou querendo... A nossa apresentação aqui é descritiva, não é explicativa. Isso é o fundamento da psicopatologia. Aí você Ítalo, isso aí são impressões dos neurônios. Eu falei, eu sei, meu amor. Não estou discutindo isso. Realmente não estou discutindo. Não estou nem dizendo que sim nem que não. Estou dizendo o seguinte, essa não é a tua percepção primária. A tua percepção primária da descrição não é essa. A tua percepção primária é, quando eu fecho o olho, não tem cérebro nenhum. Tem um espelho, né? Tem um lugar, sei lá, em mim, que parece com esse lugar aqui material, mas não é bem igual. É ou não é? Porque as coisas não têm uma forma exata. As coisas elas não têm uma, né? Não são vívidas. Elas não têm extrojeção, elas são diferentes. Não é assim que você percebe? Você tem que perceber. Se você não sabe do que eu estou falando, entenda, você ainda não tem a ferramenta básica para ser um terapeuta. Não tem. Tá? Agora, esse é um exercício que a gente pode começar fazendo hoje. Hoje, já é assim, ó. Perceba, mundo, matéria, cheiro, paladar, tá? Espelho, né? Esse lugar. E uma outra coisa em você que integra esses dois mundos. Esse mundo do corpo, esse mundo do espelho. Tem uma outra coisa em você que integra essas duas coisas. E que toda hora joga de um lugar para o outro e de outro lugar para um. É ou não é assim? E você não consegue localizar exatamente se essa coisa está no mundo do corpo ou no mundo do espelho. Parece que ela está em outro canto. Isso não é tão sutil, hein? É que isso é a ferramenta básica do terapeuta. Eu não estou nem querendo dizer assim, realmente pode ficar muito sutil. A gente pode começar a aprofundar muito. Olha, é que nesse lugar de integração exige... Aí a gente pode ir e a gente vai.
Mas aqui a gente está na formação básica. Né? Em algum momento, lá para frente, né? Você passando da formação básica, a gente vai aprofundar, claro. Né? Eu vou te dar recursos para perceber, por exemplo, as nuances dessa percepção. Né? Mas ainda não precisa disso. Eu preciso agora que você só consiga fazer esse exercício aqui. Corpo, espelho e elemento integrador. Eu preciso que você perceba o seguinte, o que parece material e o que parece imaterial nessas coisas. Parece. Estou falando só parece. Né? Bem, se eu lembro do meu celular na memória, ele parece imaterial, é ou não é? Quando eu estou integrando, ou seja, quando eu olho, fecho o olho e falo, alguma coisa ali pegou o celular. Bem, parece que é o olho, que é físico, mas tem uma outra coisa que parece que não é física, que pega e joga lá pra cima. Porque quando eu fecho o olho, já não tem mais olho. Eu consigo continuar percebendo aquele celular lá em cima. Com outra coisa que não é o olho. Eu quero que você faça essa distinção. Então, olha, exercícios de contemplação são importantes pra você. Exercícios de contemplação são importantes pra você. Você que é terapeuta, presta atenção, porque eu estou dizendo que você não tem como tirar o jaleco, deixar no consultório e ir pra casa fazer outra coisa. Você continua sendo terapeuta. Exercício de contemplação. Mas vamos lá. Você está de folga, não tem nada para fazer? Né? O paciente marcou contigo e deu bolo, furou. Você tem duas opções. Você pode abrir o WhatsApp e ficar vendo besteira, pode abrir o Instagram e ficar vendo besteira, ou você pode descer. E aquela 1 hora que você ia ter a consulta com o teu paciente, você pode descer e observar pessoas na rua. Né? Observar pessoas na rua. Pegar seu caderninho e descrever a aparência delas. Como se mexe, como se comporta. O que ela está olhando? Entende ou não? Eu vou te dar ferramentas para você poder fazer isso. Se você não consegue fazer isso, você não... Entenda. Você não vai ter capacidade de olhar para um paciente, olhar para uma pessoa e conseguir pegar ali os movimentos do corpo, os movimentos do mundo interior e os movimentos desse elemento integrador. Entenda que pra gente que é terapeuta, isso aqui que a gente tem que olhar. E ajustar essas coisas. Porque as fontes do sofrimento da pessoa estão vindo desses lugares aqui. Ou é aquilo que ela acredita, ou é aquilo que está acontecendo, ou é como ela está percebendo aquilo que ela acredita e aquilo que ela está acontecendo. É sempre isso, não é? O que gera sofrimento na gente? Bem, eu tenho uma crença disfuncional, eu tenho algo na matéria que é disfuncional, ou o jeito que eu percebo a minha crença ou a minha matéria são disfuncionais. Percebe ou não? É sempre isso que gera sofrimento. Alguém que tenha dinheiro, filhos, esposa, um país justo, uma cidade bela. Bem, tem gente que é assim. Ela tem tudo aqui, ó. Essa pessoa pode estar num profundo sofrimento, mas um sentimento de vazio. Pode ou não pode? Não é? Você conhece gente assim, eu conheço gente assim. Por quê? Ou ela acredita, ou esse espelho dela tem buracos muito profundos, ou ela tem um elemento integrador que não percebe essas coisas. Tá ou não? Não é isso? A gente também conhece pessoas que não tem nada disso, pelo contrário, não tem nada disso. E não tem sentimento de vazio nenhum. Não tem sofrimento. Ou o sofrimento ele aparece realmente aqui no corpo. Mas essa pessoa ela tem uma vivência do espelho que é muito mais transcendente, é muito mais profunda, ela é muito mais abrangente. Não é isso? A gente conhece gente assim. Fala, isso aqui é a nossa arte. A nossa arte é conseguir olhar para essas coisas. Entender o que falta, o que sobra, o que prevalece em certas ocasiões. Né? A gente percebe também algumas pessoas que, por exemplo, têm filhos, sei lá, e não estão olhando para esses filhos. Ou seja, existe algo da realidade que é fundamental para ele, mas ele tem algum desvio no elemento integrador que não joga essa vivência para o espelho. Portanto, a presença dos filhos é uma ausência no fundo. E essa ausência vai aparecer certamente daqui a alguns anos como um sintoma de disfunção. Entende que essa é a nossa arte. A nossa arte é pegar o que tem, o que a pessoa acredita e como que ela organiza uma coisa na outra. Como é que ela está integrando uma coisa na outra.
de algum modo, dar o diagnóstico para agir agora e de outro modo também prever onde vai dar o problema daqui a uns anos. É isso que a gente faz. Essa é a nossa arte no consultório. Tá? E para a gente poder desenvolver isso melhor, vamos começar agora então a falar exatamente sobre as notas da súmula psicopatológica. Vamos lá.